Bem-vindos e bem-vindas a mais um Seracast e essa é a minha estreia como co-host. Vocês que estão acostumados a ver o Johnny Martins aqui no Seracast também vão se acostumar a me ver. Muito prazer, quem não me conhece, sou a Carla Martins, sou irmã do Johnny, também vice-presidente do Serac. E para começar essa estreia maravilhosa de trazer mulheres empoderadas, mulheres que fazem, mulheres que inspiram, eu trouxe uma convidada super especial. Ela que está sempre nos bastidores, provavelmente quem nos acompanha já a viu por aí, mas é a primeira vez que a gente vai trazer ela para as telinhas e para ouvir, para vocês ouvirem. Então eu tenho a honra que a minha primeira convidada é a minha mãe, Magda Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada, filha. Eu prefiro te chamar agora de Carla Martins, empoderada nesse teu segmento maravilhoso. E muito prazer estar aqui, muita emoção. Me sinto lisonjeada mesmo. Ah, que linda. Muito bem-vinda. E o pessoal quer muito saber, eles se inspiram muito, a gente tem muitos feedbacks da família unida e uma grande base da nossa família é você. Então a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Mas eu quero começar aqui o Seracast com uma curiosidade que ninguém sabe. Então uma curiosidade pessoal pra gente começar assim. Qual você acha que é uma curiosidade que ninguém sabe do seu dia a dia? Me conta. Olha só, eu fui pega de surpresa, né, com essa informação. Essa é a ideia. Uma curiosidade que ninguém sabe. O que eu procuro fazer no dia a dia é buscar algo assim poderoso para eu me conectar com o bem maior, né? E levar o meu dia de uma forma mais equilibrada, passar para as pessoas que estão ao meu redor de uma forma equilibrada. Nos eventos que eu faço a mesma coisa, eu assim, passo essa energia que eu sinto que eu tenho de bom. E é tudo através da prática que eu tenho e do meu interesse pelo tema. Legal. Acho que é isso, uma curiosidade que... É um autoconhecimento. Sim, a busca do autoconhecimento. Autoconhecimento e conexão com um bem maior. Conexão com o bem maior, né? Com esse universo poderoso e com as coisas boas que nos equilibram, que dá o equilíbrio do dia a dia, né? Para que a gente torne a nossa melhor versão aqui, agora, né? Muito bem. Isso. Legal. Vamos começar então lá do comecinho. Conta pra gente como que foi a sua infância. Era uma família rica? Ou o que seus pais faziam? Da onde vem a família Valença Oliveira? Me conta um pouquinho. Olha só, eu sou filha de pais nordestinos que saíram do interior de Pernambuco em busca de uma vida diferente, uma vida promissora. Meu pai né, porque ele faleceu faz 25 anos. Ele era filho de fazendeiro, muito rico, mas meu pai tinha um jeito próprio de ser e eu sei da história que ele veio porque não queria suportar a madrasta, porque ele tinha acabado de perder a minha avó, né, paterna, lógico. E a minha mãe, ela era de uma família talvez média, de classe média. Meu avô, o pai dela, tratava todas as filhas, e filhos também, com muito amor e carinho, protegendo demais, mas ela era mais afastadinha ainda, ela era do sítio, alguma coisa assim. Sim. Né? Alguma coisa desse tipo, assim, porque eu não sei muito bem a localização que eles moravam, né? Mas o encontro houve depois entre os dois, e os dois optaram por vir morar em São Paulo, porque meu pai já tinha plantado algo diferente aqui e que trouxe a minha mãe, e minha mãe com a ilusão que São Paulo podia ser uma cidade maravilhosa para ela, né? Ela veio para cá e assim a vida começou. Quando eu nasci, eu acho que eu fui muito companheira para minha mãe desde sempre, porque meu pai trabalhava muito, trabalhava bastante mesmo, né? Trabalhava de dia, trabalhava às noites. E
eu sinto assim, desde sempre que eu fui muito companheira com a minha mãe. Então, a minha conexão com a minha mãe é algo assim, desde sempre. E isso me fortaleceu como esse lado meu feminino, né? E masculino também um pouquinho, por conta do meu pai, que é trabalhador demais. Eu acho E que é também isso. que você é a irmã mais velha. Sou a irmã mais velha e nasci com um gênio bem especial. Aí você cuidou bastante dos seus irmãos? Eu cuidei, tive o privilégio de cuidar. Eu, com 8 aninhos, 9 anos, eu queria fazer tudo para o meu irmão mais novo. A minha irmã era muito mais próxima, né? Idade de diferença de uns 3 anos e meio. Não me sentia tão mãe dela, mas dele eu acho que comecei a sentir assim um pouquinho esse meu lado materno, né? Lá atrás. De brincadeiras, eu brincava bastante. Em férias, não tanto quanto minha irmã, que era mais moleca. Fui uma criança muito dedicada, gostava de aprender, entrei na escola já sabendo ler e escrever. Tinha um grau de responsabilidade um pouquinho maior sempre do que a minha idade, né? Que isso é bom por um lado, não é por outro, mas assim, essa é a minha essência, né? Sim. Mas era uma família humilde em São Paulo. Seus pais muito trabalhadores? Não, olha, eu nunca me considerei numa classe baixa quando era na infância, porque não me faltava nada. Eu era muito rica em carinho, em atenção, tudo o que eu queria eu tinha. Eu via o esforço da minha mãe, via o trabalho do meu pai. Meu pai não dependia do pai dele, não queria depender do pai Todos dele, sempre trabalharam muito. Não que meu avô não se recusasse a ajudar, mas era uma outra forma de viver, né? Minha casa sempre vivia muito cheia de pessoas, embora pequena. Nessa questão, era humilde. O bairro era humilde, mas não me faltava nada. Eu sempre tive uma postura assim de uma riqueza muito grande. Tanto é que a minha mãe também, acho que herdei da minha mãe isso, que era muito elegante, uma pessoa muito elegante, fina, de bons tratos, de muita educação. Então, acho que isso enriqueceu e me deixou achando a vida toda que eu nasci em uma família rica. Eu, para mim mesma, e para os outros, eu não sei, não me importa muito o que pensam. E você acha que o espelho deles trabalharem também fez com que você também trabalhasse? Porque naquela época, muitas mulheres não trabalhavam, né? Sim. E aí a sua mãe trabalhava. Em casa, ela não deixou de cuidar dos filhos, e o que restava para ela era apoiar a própria pessoa, o meu próprio tio, né, que é muito presente, fazia o papel até de um pai para mim, foi muito bacana, né? E assim, até emociona falar, mas assim, minha mãe ela nunca parou mesmo de trabalhar. E nem meu pai. Então, esse exemplo de trabalho eu tive. Fora assim, o dom mesmo que eu já tinha, assim, de querer fazer as coisas, que gostava de aprender a fazer de tudo. Então, assim, sempre fui muito interessada. Até me emociono, porque a palavra treme, assim, porque é muita emoção. E sempre estudei muito. Minha mãe fez de tudo para a gente estudar. Fiz cursos que não podia dizer que eu era de uma classe humilde. Eu fiz balé no Teatro Municipal, fiz minhas apresentações. Então, o que a humildade ali bate é que tudo era feito com muito aperto, né, na questão financeira. Eu percebia isso eu percebia. Mas o valor daquilo foi, acho que, sutilmente fazendo eu acreditar que a gente tinha que sempre trabalhar para poder ter, né? E você foi bailarina do Teatro Municipal, então? Eu aprendi, eu comecei com 7 aninhos, 6 para 7 anos, e fiquei até os meus 13 anos. Eu não me formei. E essa foi a raiz da sua veia artística, você diria? Eu acredito que sim, o meio que eu vivia também incentivava, porque era
final de semana era muito alegre minha casa. A Eles casa, gostavam de música. muita música, né? Muito forró. Legal. Muito samba, que naquela época era o samba, né? Então, eu aprendi a facilidade, né? A facilidade que eu tinha. E eu tive vários assim, estímulos. Eu acho que é importante para a fase de criança a gente ter estímulos. Eu tive isso e eu soube aproveitar o que tinha ali, né? Sim. E ali no teatro, por ser municipal e tudo mais, tinha bastante responsabilidade de horário, essas coisas. Então, sim, a disciplina. A disciplina muito grande. A disciplina, né? Como tudo, do né? esporte, da dança. Como tudo. É muita disciplina, tinha bancada que te selecionava, você passava ou não para o próximo ano. Era a ponta para você ficar na ponta e fazer os exercícios, né? Sapatilha de ponta. Era um outro desafio, foram as etapas, foram o crescimento, né? E daí você chegou na adolescência e foi nessa época que você começou a vender coisas? Não, a venda surgiu muito antes. Antes? Muito antes. Você imagina, conta pra gente. Pensem numa criança. Eu já vejo isso hoje em dia ainda em algumas crianças. Eu fico mega feliz de ver. Eu adorava ir no armazém da esquina, comprar docinho, né? Lógico, né? No pouco tempo que eu tinha. Então, nas horas vagas, que não eram muitas, eu na minha casa, em frente à minha casa, tinha um jardim muito bem cuidado, que por aquela plantaçãozinha que eu chamo de buchinho, né? É uma planta que me representa muito a infância. Minha mãe vivia podando ali, deixando aquele jardim bonito. O que eu fiz? Fui na vendinha, comprei mercadoria e vendi. Vendia mais caro, todo mundo sabia e vendia. Já começou a lábia ali. Ali foi muito bom. A minha mãe falava, mas você vai vender? Não, eu vendia. Não me recordo o que fazia com dinheiro, assim, muito mais, é lógico, eu vendia, ficava mega feliz. E é isso, né? Depois, seguindo essa questão da venda, né, que eu gostava muito, a minha mãe foi representante de marcas de cosméticos, né? Na ocasião, Avon, Christian Grey, estava em alta. E eu pegava o catálogo e saía vendendo. Saía vendendo. Você acredita que todo mundo é vendedor nessa vida? Sim. E é fundamental que seja. Assim, às vezes você pensa que você não tem talento, não tem jeito, é tímido, mas não tem nada a ver com isso. Você vende a si mesmo, né? Então, isso já é um grande, assim, incentivo, porque se você fica, assim, de uma forma muito apática, você tem que se expor, né? Você tem que dizer, você né, para o mundo. Então, você está vendendo ali, você já está vendendo uma ideia, uma postura, e eu acho que isso já é o sinal da venda, né? E a imagem já vende. As palavras vendem, o gesto vende, né? Então é isso. E isso eu sempre soube. E sempre soube inconsciente. Depois com os cursos, com as mentorias, né? Com tanta informação que a gente tem hoje em dia, a gente percebe que a gente aplica isso. Todo mundo nessas mentorias, por exemplo, que eu vejo, Carla, mostra sinais de coisas assim que você já faz naturalmente na tua vida. Então, a pessoa reflete sobre aquilo e vê, poxa, eu aplico isso, mas a mentoria serve para quê? Para te relembrar, para reforçar, para te impulsionar e para dar essa área assim de vivência, né? Ele fala, poxa vida, tudo bem que eu não sou boa nisso, vendas não é o meu objetivo, né? Cada um segue uma área, mas saibam todos que todo mundo vende, né? E isso é um prazer imenso. Eu adoro as vendas, adoro esse mundo corporativo, que a melhor área para mim é a área comercial, me perdoa, mas a melhor área comercial, mas a área comercial, ela depende demais das outras áreas.
Isso assim, da minha trajetória de comercial, eu tive assim alguns privilégios de responsabilidades, né? Que desenvolveu essa percepção, né? Até a pessoa que te recepciona no prédio que você instala a sua empresa vai te dar um ar assim do que é a empresa. Nossa. E quando eu vejo você falando de cultura hoje, eu acho assim fantástico. Eu acho fantástico. Eu acho que, ai, filha, é tanta coisa. É tanta coisa. Mas a maior preciosidade que eu acho de tudo são pessoas. Sim. Isso não é porque eu ouvi de vocês. Eu até me sinto muito feliz de ver a forma que eu pensava, e nunca falei para você, nunca falei para o Johnny, né, sobre essas questões, mas eu vejo assim a semente que foi plantada aqui na empresa. Sim. Certo? Com essa valorização da pessoa e assim, vocês espalhando isso para ir para o mundo, né, para o mercado. A gente vai chegar lá, Quantos anos você vai fazer de casado com o meu pai? De casado? Imagina. Pensa. Olha, quieta dica. Eu já fiz, né? Já fiz. Se eu errar, ele vai brigar comigo. Tá bom, com quantos anos você casou? Não vou falar. Vou ter que falar a minha idade? Vou fazer igual Ninguém vai fazer conta, Vou fazer igual uma tia, então, com quantos anos tia querida que eu tenho. Com quantos anos você tinha quando vocês começaram a namorar? Eu comecei a namorar com ele de 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. Sim. E casou com 18 anos, bem novinha. E o interessante, linkando uma coisa com a outra, que você casou com outro vendedor, né? Que é a primeira... Na verdade, não. Não é vendedor. Teu pai é muito mais que vendedor. Não, mas o começo dele foi com vendas também. Mas por que foi com vendas? Por que foi com vendas? Me conta. Ele tava... ele tava... Na ocasião, com 16 anos, ele já tinha brevet de piloto comercial. E a oportunidade, com 18 anos, meus 18 anos, surgiu para vendas numa empresa de material para escritório. Né? Tá. E falei para ele assim do nada, né? Falei, poxa, surgiu para mim e eu fui recusada assim pela pessoa por conta da minha aparência, que era de menina, né? Não sabia aquela pessoa que estava aqui dentro, porque às vezes você avalia a pessoa pela aparência, né? E tem pessoas hoje em dia que tem cara de menina a vida inteira, né? Por conta de tanta possibilidade de tratos aí, de tratos de beleza, quero dizer. Mas às vezes pela genética também. Pela genética também, uma felicidade você aparentar. Que parecem mas enfim, mais novos do que foi assim um cuidado que a pessoa teve comigo, na verdade, eu sei disso. E eu comentei com o Martins, né? Na ocasião, não era Martins. Ele tornou Dr. Martins. E ele abraçou a oportunidade. Incrivelmente. Ele foi? Eu não sabia dessa história, não. Incrivelmente. Ele foi no meu lugar. E aí ele começou lá. Começou lá. Começou com os desafios, porque também se sentia não para vendas. E em pouco tempo ele estava sendo supervisor, gerente de vendas, né? Despertou esse lado comercial muito forte nele. Né? Com outras habilidades que ele tem, a gente soma, né? A gente soma tudo, certeza. Né? Vendas não diziam antigamente, meu filho, não quero que meu filho seja vendedor, por exemplo. Tinha né? Eu não sei se hoje em dia ainda tem. Mas antigamente era um pouco menos... Valorizado. Né? Então, o estudo não permitia. Mas hoje em dia, muitos profissionais, né, gabaritados, estudados, partem para o ramo das vendas. A gente ainda vê em vários setores que não tem um time comercial, né? Que ainda é o dono ou a dona que fazem a parte comercial e que depois entendem a importância de criar um time, de mais gente vendendo, que isso potencializará o seu negócio.
Então, se naquela época, se ainda hoje tem gente que demora para fazer o time comercial, imagina naquela época que valorizavam ainda menos, né? Uhum. E aí vocês casaram, tiveram o Johnny. Não, calma aí. Ah, A gente calma aí. Calma aí. Não, calma aí. Tivemos, né, o Johnny no momento que nós quisemos, né? Casando novinha, poderia até Teve ter, um tempo, né? Poderia até ter tido, não tem problema nenhum. Mas foi bom. A gente aguardou 3 anos. O Johnny veio num momento muito especial, embora eu fosse ainda nova, né? 21 anos, na ocasião, né? Hoje em dia, mais ainda, né? Porque por conta da vida, hoje em dia, a mulherada espera mais um espera pouco. E tá certo, tem que ter a hora Que quiser. que Ou que Deus vier. não. Não? Também? Não. Eu acredito que tem que ser a hora que você tem vontade, né? Lógico que é um desafio grande. Muda muito, mas é um prazer, assim, imenso. E aí o Johnny veio, eu tinha 21 anos, e foi assim foi algo, assim, muito especial na minha vida. Ter tido a oportunidade desse papel de ser mãe, né? Eu entendo perfeitamente a vontade de muitas mulheres de engravidar, entendo também as que não querem engravidar, né? Mas eu me sinto muito feliz, sim. E teu pai também. E foi assim, um preparo, sabe? Como fosse assim mais do que uma receita de bolo, assim, não quer dizer, não tem receita de bolo para você ter um filho, né? Mas a gente teve essa chance, né, da nossa trajetória de vivenciar o momento da barriga, vivenciar tudo. E quando você teve filho, você continuou trabalhando? Sim, continuei trabalhando, mas a opção que eu tive foi de trabalhar não horário integral, né? Por quê? Porque meu papel de mãe, eu queria muito que fosse vivenciado, né? Não, assim, não era uma coisa forçada. Como tudo assim, foi tudo muito natural. Acho que eu sempre sabia o que eu queria. Teu pai Martins, né? Seguidores. É difícil num papo Fica como tranquila. esse. Num papo como esse. Todo mundo já entendeu o contexto, já. Então, sempre me apoiou em tudo. Foi assim uma escolha para mim, que a gente escolhe, diz que a gente escolhe, né? Eu escolhi tê-lo como marido e incondicionalmente ele me apoiava no trabalho, via o meu talento e nunca fui brecada por isso. Eu acho hoje em dia que a gente tem que ser assim, um casal com esse perfil, né? Que apoie, tem apoio mútuo, né? E cada um tem as suas inseguranças, mas vá buscando assim um entendimento que nessa trajetória que eu percebo, com tudo que eu tive, foi assim um desapego em alguns momentos que me ajudou bastante, embora eu seja apegada com muitas coisas que eu ainda tenho que aprender a viver. Mas vamos brincar de viver, né? Porque vale a pena, né? Essa vida toda. Então, se você fosse falar qual que é o segredo de um casamento tão longo, né? Qual que você diria? Olha, eu costumo dizer, sinceramente, quem olha, fala assim, nossa, que casal perfeito, né? Não briga, ou então não passa problema, viajam muito, né? Tem os filhos maravilhosos, olha, Johnny, Carla, né? Moa, Lu e essa família maravilhosa que a gente tem, sim, é maravilhosa, sim. Não existe segredo, né? Não existe segredo. Não existe segredo. Eu acho que você está bem com você mesma e se eu passar a minha experiência aqui, para muitos vai ser bullshit, vai ser besteira, né? Eu acho que não tem que entrar nesse detalhe. Mas eu, buscando em mim um pouquinho para responder a tua pergunta, para não ficar tão fora, tão em cima do muro, porque eu não gosto disso, não gosto, detesto assim, né? Vou falar um pouquinho de mim,
não vou ensinar ninguém a nada, né? Porque eu também admirava outros casais, que eu falava, nossa, que maravilha, que perfeição, né? E a gente se depara às vezes com alguma coisinha que não gosta, né? Fazendo, não, isso também não tá certo. Não dá para comparar o palco de ninguém com o bastidor, com o seu bastidor. Eu acho que, na verdade, filha, todo mundo tem assim, os ajustes para fazer, né? O que eu percebo é que, assim, se pudesse escolher, né? Se pudesse escolher, escolheria uma pessoa que te apoia, que te entenda, na maior parte das vezes, né? Porque às vezes a gente nem se entende muito, né? E a gente cobra isso do outro. Acredita na liberdade, porque na liberdade e no potencial da pessoa. Porque nada de proibições, a vida tem que ser vivida, cada um tem que viver o seu, assim, a sua forma. Você não precisa de ninguém para viver. Você tem alguém, né? Você tem alguém e aquele alguém para somar. Se diminuir um pouquinho, você tenta equilibrar isso. E às vezes não consegue, mas assim... E pensando em tempo, que diz que tempo não existe, gente, eu não sei quem falou isso, né? A gente tem que entender nesse mundo louco. Lógico que vamos pensar em 40 anos de vivência, que admirável, né? Eu acho assim que sempre eu tô vivendo uma novidade, sabe? Eu nessa fase minha e do Martins, eu percebo assim várias mudanças. Então, às vezes, eu nem fui a mesma pessoa o tempo todo. Entendeu? A gente muda o tempo todo. A gente muda o tempo todo. Isso é bom, isso não é ruim. Isso é muito bom, desde que naquilo que você tá, ali no ambiente que você tá, você encontra algo assim para te acalmar. A mulher, ela precisa dessa segurança, não adianta. Homem frouxo não adianta, né? A gente sabe disso, né? Mulheres que convivem, precisa da segurança. Entendeu? Mas não é a segurança financeira, não é isso. É a segurança de um carinho, de um entendimento, de te ouvir, né? Eu não sou muito de conversar. Homens, não sejam frouxos. Não sejam frouxos, não, me perdoa. Mulheres também não, né? Mas assim... Mas as mulheres também não podem ser frouxas, não né, pode amor? também, né? Não pode. Mas assim, eu tô falando... mulheres, eu acho assim... Coloca-se firme e forte, né? Se for para manter um relacionamento saudável, fiquem. Se não for, tenham a coragem de partir. Minha mãe falava isso. Minha mãe se separou e demorou para se separar, né? Então, naquela ocasião, demorou. Eu sempre soube que o relacionamento do meu pai com a minha mãe não foi algo que surgiu de um olhar, de uma paquera. Foi um casamento meio arranjado. Eu esqueci de falar esse detalhe para vocês. Não importa. Mas a minha mãe aceitou, meu pai aceitou viver aquela experiência. E teve um momento que tiveram que decidir, né? Para os filhos, isso nunca é bom, pai e mãe se separar, né? Sim. Mas sabendo dosar, até isso, às vezes é a melhor solução. E voltando, a minha mãe, né? Muito calma, sempre muito calma, parecia passiva. Ela falou assim que a maior coragem que tem que ter é de você buscar outros caminhos. Isso não tem preço. É uma fortaleza, assim, imensa dentro da gente. E você sabe muito bem que você lembra dela. Calma, 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 calma. Eu sou ligada no 220, né? E as pessoas acham que eu sou calma, calminha. Isso não é verdade. Calminha. Meus clientes achavam eu calma até eu não precisar lutar por eles, né? A minha família é a mesma coisa. Então, eu sabia que eu tinha essa essência de calma que vinha da minha mãe. E eu sempre tive esse desejo de ser calma.
Então, o desejo, para quem me olhava, ela é calma, né? Mas para quem convive comigo e eu convivendo comigo mesma, eu sei que eu não sou calma, né? Então, assim, é a vida, né? É a Coragem para buscar novos caminhos. Anota essa frase, gente. Muito legal. Coragem para buscar novos caminhos. E as escolhas da gente, porque a vida, ela é para viver agora, né? Agora. Então, lógico, cada um tem um tempo, cada um tem uma trajetória, né? Mas seja a sua melhor versão para você mesma. Porque se você estiver bem com você mesma, o universo vai te abençoar. Eu acho bem bacana. Independente da sua crença. Acho bem show isso. E é isso que eu busco. Procuro mesmo deixar o ambiente bacana. Muito bom. Vamos voltar na linha do tempo. E aí, com eu e o Johnny criança, teve uma época que você parou de trabalhar? Ou Sim. Nunca parou de trabalhar? Sim. Parou, né? Sim, porque foi uma escolha. Foi uma escolha. Porque você conhece a Carla? Que Carla? Martins? Eu conheço. A Carla Martins? Carla Martins me exigia muito, pessoal. Depois veio a Carla Martins. Por isso que eu falo assim, seja preparada para ser mamãe. A coisa é delicada, mexe com suas emoções. Ela não pegava uma chupeta, não pegava uma mamadeira, né? E a Magda saiu em busca do emprego porque estava de saco cheio de ficar em casa. Uma pessoa dinâmica. Graças a Deus eu sempre tive pessoas boníssimas me ajudando. Não, calma, não entendi. Você parou... Pequenininha. Você parou porque eu demandava muito. Não, eu tô explicando. Espera um pouquinho. Tá. Parei por 2 motivos. Uma porque o mercado estava muito difícil. Tinha mudado a moeda para um cruzeiro. De cruzeiro para cruzado. Não estava compensando eu com aquela atividade, que eu era representante comercial, autônoma, que foi uma ousadia minha de ter saído de uma empresa que era a Ericsson do Brasil, por aí vai, mas fui ousada. E você precisa arriscar na vida, né? Sim. Arrisquei, ganhei muito dinheiro, mas num determinado momento não estava compensando. Aí a minha maior preciosidade, quem era? Na ocasião? Seus filhos. Meus filhos, né? Martins. Não fica com ciúmes. E naquela época ele viajava muito? Não viajava? Sim, viajava bastante, né? E eu tenho na ocasião eu tinha o apoio de uma pessoa me ajudando, né? Que era excelente. Fui sempre abençoada com pessoas muito bacanas me ajudando a cuidar de vocês. Mas mesmo assim minha decisão foi: para de trabalhar. Tua filha precisa de você. Mas para isso eu precisei passar por uma prova de fogo. Eu fui fazer uma entrevista. Na entrevista, gostaram da minha entrevista, eu acho. Me colocaram já para fazer um teste. E o teste não acabava. Eu olhava para cada pessoa. A minha filha quer mamar. Eu estava agoniada ali. Eu estava sendo injusta com aquela empresa até, sabe, filho? Aí eu saí de lá chorando. Eu falei assim, mas não, eu vou ligar. Vou falar assim, não precisa nem vocês me avaliarem mais no teste, nada. Porque eu quero viver a maternidade. Né? Eu ia ficar... eu ia mudar de uma representação, que eu tinha liberdade de ir e voltar para casa para te dar de mamar, e para um trabalho fixo, né? De sair entrando 8, saindo 5 da tarde. Aí aquilo me judiou. Aí eu tomei a decisão, que é uma decisão, sempre a decisão como que é? É sofrida, não é? Sim. Mas para mim tinha um peso maior, era a maternidade. Toda decisão tem o ônus e o bônus. Né? Sim. Lógico, não ia me faltar nada, eu tenho a certeza disso. Então, lógico, foi baseado também nessa questão. Porque se eu precisasse, né, para sobreviver, para comprar o alimento, não, tinha seu pai. Tudo bem, ele trabalhava bastante, né, para tudo isso, mas tinha seu pai, tinha sua avó, tinha seu avô, que sempre nos apoiavam, minha mãe, né? Meu pai, ele não estava na ocasião, mas assim, foi muito bom. A família, né? Família, a importância da família na hora, assim. Eu estava tranquila. E foi a decisão que eu tomei. E aí, nessa época que você tinha um pouco mais de tempo, vamos dizer assim,
eu queria falar sobre a formação que você nos deu em relação ao artístico, Calma aí, sabe o que eu acho de Fala. tudo da formação? Ah, Ai, vocês falam que sou eu que sou a responsável por tudo isso. Não acho, eu acho que já trouxeram, né, disso, porque podia não acontecer naquele momento, mas os estímulos são muito importantes, você sabe disso? Não, mas os estímulos da primeira infância são muito importantes. São muito, mas São. eu vou até antes. O estímulo é importante antes da gestação, né? É incrível isso, filha, é incrível, mas não que foi ponto para o lado artístico, não tive esse desejo, mas eu digo assim, estímulos mesmo, né? Sim. Como eu te disse, antes, né, de você nascer. Eu acredito, e foi assim comigo. Eu tinha intuição que ia ter um menino, que ia ter uma menina, embora eu tive a certeza que era menino só quando o Johnny nasceu, que foi um desejo meio do seu pai, que foi uma emoção grande. De você eu não aguentei, achei que eu ia aguentar, mas com 8 meses eu queria saber, porque na minha cabecinha pequena, naquela ocasião, eu achava que quanto mais barriguda eu tivesse, não ia errar o resultado. Aí saí louca, quando eu soube que era menina, saí louca comprando as coisinhas para você, tudo cor-de-rosa. Então foi uma vivência muito gostosa, tudo muito bom, né? Tá. E os estímulos, vamos lá. Vamos falar dos estímulos da primeira infância, que eu acho que isso reflete, quero falar como que isso reflete lá na frente para os filhos. Sim. Para que as mães de hoje, as mães que estão formando uma criança hoje, pensem nisso também. Sim. Então, o que você trouxe pra gente? Sim, pensando desde o início, bem rapidamente, quando é bebezinho, a criança, ela exige da gente colo, né? Esse colo. Eu dei, na medida do possível, o colo, né? Porque a minha médica falava, que era da linha da homeopatia, quanto mais colo, mais acolhida a criança seria lá na frente. Chorava, mas eu deixei muito vocês chorarem também, porque, né? Uma paciência tem limite, mas eu dava nessa ocasião de berço, né? De berço. Ensinando vocês não é toda hora que se tem um colo, né? Sim. Aí foi. Aí quando cresceu, eram jogos muito educativos, eram brincadeiras, era falar para vocês que o papai tá chegando. Ele ficava às vezes 5 dias da semana fora, ou quase 4. Na sexta-feira ele chegava e fazia aquela farra para o papai chegar. A importância do pai naquela hora que ele chegava era totalmente surpreendente, porque eles já estavam ansiosos, eles não, vocês, né? Já estavam ansiosos, as crianças já estavam ansiosas para receber o pai. E na questão de leitura, lia bastante, programas de TV, tinha os seus programas que o Jaspion na ocasião, aquelas coisinhas de luta, que a pessoa, não dá uma arma, não dá isso, mas nunca me importei com isso. Eu acho que a criança tinha que viver o momento das brincadeiras, do amigo, do inimigo. Até brincava com o papai do amigo e inimigo, para saber o que é um amigo, para saber o que é um inimigo, né? Então, assim, coisas surpreendentes aconteceram. Até que... Posso continuar? Sim. Sim? Até que você conte a parte artística. Então é isso aí que eu vou entrar. Até que o teu irmão subia na mesa e ficava buscando ser o centro das atrações para qualquer visita que chegasse em casa. Pegava a guitarra dele e ia para a mesa como se fosse um palco, né? Ai, muito legal lembrar. E nisso despertou assim um desejo de eu buscar alguma atividade com vocês remunerada, né? O que foi? Foi a propaganda, foi esse lado incentivando. E aí foi que eu coloquei o Johnny no teatro. Dali surgiu uma oportunidade de conhecer as agências de propaganda boas, né? E lá várias coisas aconteceram, certo?
pegamos gosto quando teu irmão pegou quando Johnny Martins, né, pegou um trabalho do Uno Mille, e Do lançamento do Uno Mille. do Uno Mille, vocês imaginam, né, da Fiat. E ele foi muito rápido a gravação, foi muito rápido o trabalho, o texto foi fácil ele pegar e ele motivou, né? E aí você, tão bonitinha, na ocasião, seguia o passo do seu irmão, olhando o que ele fazia, pegando no microfone e querendo também atenção. Eu não sei se ele te estimulou ou, né? Ele sempre muito carinhoso com você, que eu acho que isso entre irmãos é lindo de viver, costumo dizer. Nossa, e até hoje, né? Até hoje é assim, e que conserve essa força. Então, e não precisou ensinar, isso foi de vocês mesmo, isso vocês estão de parabéns porque foi de vocês, a não ser que eu contribuí de alguma forma, né? Eu acredito que contribuiu sim, tem a parte também da música que a gente também fez. Nossa, muitos estímulos, muitos. E o inglês que eu ensinava vocês? O inglês eu não também. era nem professora e fazia o papel de professora. Até hoje você lembra, né? Exatamente. Então, eu acredito que estimula assim, quando os pais são atletas, levam muito as crianças para o atletismo, qualquer do esporte. Então, queira ou não queira, o exemplo arrasta, né? O exemplo é muito importante. É muito então, importante. O que você tem olhar, que é o olhar artístico, você foca nesse olhar também. E eu sempre procurei valorizar o que vocês pediam, né? Eu não acho que isso é mimo. Pode até ser, pode falar assim, mimou demais nessa hora que vocês escolhiam, né, as opções. Não, eu investia e me esforçava ao máximo, porque a gente sabe que hoje em dia ainda, na minha ocasião, quando eu fazia balé no Teatro Municipal, na ocasião tinha obra imensa em São Paulo. Eu pegava um busão e ia pendurada. Minha mãe deixava eu ir sozinha. Então isso é investir em quê? Na confiança da vida, lá na frente. Hoje em dia, por conta de violência e tudo mais, a gente já não consegue deixar os filhos da gente fluir dessa forma. Nem naquela ocasião, mas minha mãe teve essa coragem, de novo. Coragem, palavra-chave da vida, né? E o resultado foi magnífico. Por quê? Porque eu aprendi alguns valores que eu sou muito grata, de enfrentamento, né, de situações, problemas. Então, eu deixei vocês também resolver as coisinhas de vocês, né, em várias fases de vocês. Eu deixei. Então, acho que um pouco de tudo a gente vai tentando educar, né, e se educar, porque os filhos também ensinam bastante coisa pra gente. Isso é muito legal, assim, os vários estímulos. Quando a gente vê que uma pessoa ela tem um estímulo só, ela parece que ela fica obcecada com aquele estímulo, né? Um estímulo só na infância, depois um estímulo na adolescência. Então, para ela depois desapegar, não deu certo, alguma coisa desse tipo. E vários estímulos na infância que passam para a adolescência, eu acredito que moldam até um empreendedor, que vai precisar fazer de tudo totalmente. um pouco. Totalmente. Então, às vezes, não sei nem se isso é consciente na tua cabeça, mas esses vários estímulos para virar um empreendedor no futuro, de que, para mim tá bom, eu tenho uma coisa que eu gosto mais, né? Para mim, por exemplo, é viajar. Eu gosto mais de viajar, mas eu não trabalho viajando. Mas para mim tá bom, eu trabalho com... Mas viajar também é uma arte, né? Sim, também é uma arte. Mas eu não preciso que que tudo me satisfaça para eu estar feliz. Eu posso simplesmente fazer e eu tô feliz com aquilo. É um processo. Então, você falando, eu raciocinei isso, de que vários estímulos, se bobear para um futuro do empreendedorismo, assim, não, meu filho vai criar a empresa dele, vai fazer o que ele quiser, ele vai precisar fazer muita coisa. E na empresa, a gente tem
muitos problemas com pessoas que querem só fazer a mesma coisa. Pô, mas o pau para toda obra, aquele que faz o que precisar, é o que mais cresce, porque é o que mais tem sentimento de dono, que é mais intraempreendedor, então é o que mais cresce. Então, se você é um colaborador dentro de uma empresa e quer crescer, aceite. O seu chefe está precisando de outra coisa que não está na sua função, que não está no seu descritivo, vai lá, faça, feliz, que isso vai ser reconhecido um dia. E na visão de um líder, o líder é sagaz, né? Ele pega rapidinho, né? Sim. E aí ele percebe aquela pessoa. Eu tenho até experiência comigo mesma, assim, modéstia à parte. Eu estava uma época numa recepção, aí logo passei para ser secretária júnior do presidente, numa das empresas que eu participei. Mas por quê? Porque era bonitinha? Bonitinha? Pode ser, porque eu era bonitinha. Mas a mulher tem que usar dessa beleza a prova de outras atividades que ela é capaz de fazer. Sim. Então, você se mostra, você cria mesmo na infância com o passar dos desafios que você fala, dos estímulos, ensina sempre alguma coisa mesmo. E a gente vai saber só lá na frente, por que eu estou fazendo isso? Quantas vezes eu me questionava, por que eu estou fazendo inglês, né? Eu fazia porque Sim. eu queria acompanhar os meus filhos no futuro, tanto é que eu brinquei de ser professora de vocês, reforçando, e aquilo era prazeroso demais para mim. E para vocês até hoje porque vocês lembram da musiquinha, sabe? Era um momento nosso, isso que os pais precisam, de momento com o filho, dessa união. E quando as pessoas hoje enxergam a empresa, o Serac, numa potência de família, não se restringe só às 4 pessoas. Isso ela expandiu, né? Isso é lindo de viver mesmo, porque eu presencio, eu estou no bastidor, eu só não estou atuando com vocês, porque pelo respeito mesmo não vejo assim a necessidade. Antigamente, quando vocês começaram a vida no empreendedorismo, certo? Foi desafiador. Não é para vocês, para mim. Acredita? Por quê? Porque eu tive que segurar a onda de não intervir no processo de vocês. Porque para mim, vocês estudaram, você fez uma SPM, teu irmão fez uma PUC, vocês não tinham vivência corporativa que eu tinha tido. Eu sei o que é o mundo corporativo, o que exigiu de mim. O próprio teu pai, o Martins, quando ele estava no momento crítico da empresa, né, com a separação das empresas, até então, ele teve que ressignificar muita coisa, né? Teve que ressignificar muita coisa. E dentro delas era acreditar no potencial de vocês, sem vocês terem vivido o mundo do empreendedorismo. Para mim é um prazer imenso ver hoje que a empresa está. E não é só para mim, né? Isso que me deixa feliz, assim. Por vocês mesmo, né? Por nós, pelas famílias que são impactadas, né? E hoje, expandindo para um Fire Club, magnífico. Hoje, sócio de um Joel J, desse pessoal que está elevando Flávio Augusto, Caio Carneiro, trazendo maravilhas para o podcast de palestrantes assim de peso no mercado. É engrandecedor, sim, né? E é isso. Eu queria que você contasse também sobre voltar para o mercado de trabalho depois de alguns anos parada. Como foi esse desafio? Paguei para voltar. Pagou? Paguei o preço, igual de teu irmão. Pagou o preço. Paguei o preço, mas paguei literalmente. Porque temos, né, várias mulheres que param de trabalhar, principalmente as que não têm rede de apoio, e aí
aí acabam fazendo a conta, ainda existe, né, fazer a conta e ver que não dá. Então, qual é a dica que você daria, qual é a sugestão que você daria para uma mulher que teve que parar algum tempo, como conseguir uma recolocação? Sim, eu acho que a base para você voltar com facilidade, alegria e glória, por quê? Porque você vai apostar em algo diferente, que você já não vai ter talvez aquele dinheiro todo mês pingando na conta, né? Isso para nós já é assim, desafiador, né? Você que é uma mulher independente e tudo mais, mas você vai optar por parar de trabalhar por qualquer motivo. Não precisa ser necessariamente por conta de filhos, não sei. Às vezes algo de saúde, enfim. Certo. Como voltar para o mercado? Como voltar para o mercado? No meu caso, eu tive sempre a vontade de voltar, porque coincidiu de um período dos meus filhos, do Johnny e da Carla, já estarem preparados para seguirem não tão dependentes de mim, que foi a fase da adolescência, né? Lógico que a adolescência é um período crítico, mas você pode vigiar, você pode estar presente, mesmo estando ausente, né? Aquela coisa do líder, né? Estar presente mesmo estando ausente, que é uma coisa de liderança materna mesmo. Eu tive esse desejo, sim. Eu tive esse desejo muito apoiada pelo Martins. Sempre, toda a vida, incondicional. Aí, um fato que eu acho que ajuda é a tua trajetória no teu momento de vida do trabalho. Nunca deixar portas fechadas para onde você passar. Você pode não gostar da atividade que você exerce, mas dê o seu melhor naquela atividade, porque portas e portas vão se abrindo. É incrível, é fascinante isso. E a gente só vai descobrir, às vezes, lá na frente, o que é uma coisa tão natural de quem é responsável fazer, e comigo não foi diferente. Uma cliente me indicou para eu assumir uma representação de uma empresa que era do Sul, em São Paulo. Ali, gente, eu fui tudo, porque a empresa não existia em São Paulo. E ela me deu força. O antigo banco... Então, era uma ex-cliente? Uma ex-cliente, por quê? Porque o banco me indicou na ocasião. E foi surpreendente assim, o resultado que eu dei para a empresa, embora eu digo que eu paguei para trabalhar, por quê? Porque eles não me pagavam. Que bom! Eu me sustentei, né? Mas eu não desacreditei no meu potencial. Eu falei assim, não, eu vou precisar dessa oportunidade para eu me fazer conhecida. Então eu estive nos ambientes difíceis de se acessar, eu fiz mais networking, a importância do networking, e eu tenho muita coisa, filha, para falar, é muita coisa boa. Não, é muito legal. É muito legal mesmo. E aí eu voltei para o mercado, e logo, quando eu percebi que ali não era para mim, que realmente, lógico, gente, que eu não ia ficar, já passavam 8 meses, e eu preciso ganhar. Aí eu tive oportunidade de ser indicada por essa mesma cliente para uma outra empresa e foi que tudo aconteceu de bom. Voltei para o mercado com força total, numa multinacional. Você voltou a estudar também? Voltei né? a estudar. Na verdade, eu nunca tive anseio de fazer faculdade. Isso foi talvez um ponto que não é plausível para vocês como referência. Mas eu curti o meu momento, empreendi, não é que, eu sempre fui de pôr a mão na massa, né? Então eu buscava resultado, e minha característica é assim, o problema não existe sempre a solução. Então, eu vivi cada etapa da vida, e assim, eu, lógico, admiro quem estuda, admiro quem lê bastante, gostaria de ter assim, essa habilidade, né, maravilhosa. Quando eu vejo minha neta lendo um livro, que ela leu um livro do Joel J, andando de uma viagem que nós fizemos de carro, de São Paulo para Bahia, ela leu um livro, eu fico assim, mega feliz.
Isso não é estímulo? É estímulo de pai, de mãe, de vó, de vô, do ambiente, do tio, né? Que vive. É o ambiente que proporciona, né, filha? E assim, lógico que tem os nossos dons. E eu ainda vou conseguir ler vários livros durante um ano, como... Então, é dureza. Você lê eu muito. Eu lia muito. Depois da maternidade, eu diminui drasticamente. Mas por quê? Porque surgiram... Mas veio maternidade, que vem com o crescimento da empresa, e vem muito mais coisa. Agora eu leio, mas leio muito menos. Mas eu lia muito também. Muito. Então, o ponto-chave para quem? Primeiro, para quem está trabalhando hoje, relacionamento. Deixar as portas abertas. Estou fazendo só um resumo da sua fala. Eu acho. Deixar sempre as portas abertas com relacionamento, com dedicação, independente se você gosta ou não. Não tá feliz, você sai com as portas abertas, mas esse relacionamento entrou naquela atividade. Atividade, valorize. Certo? Valorize o seu ambiente, valorize a atividade. Vai chegar a hora que vai dar um insight assim. E conversar com o teu líder, né? Isso. E falar, seja franco. Isso. E uma coisa que eu não te falei para você, no ramo também, do empreendedorismo e da vida, é confiança. Confiança, acima de tudo. Eu já tive altos paus com o cliente, né? Porque ele queria para ontem as coisas, eu lutando para ele para ontem, com o meu time, falando para ele assim, ó, respeita que a coisa está sendo feita, ele querendo brigar comigo, não acreditando no que eu estava falando no momento, porque na hora do nervoso o bicho pega. Eu falei assim, o que você quer de mim? Eu estou sendo o mais clara possível com você. Me dê esse voto de confiança, que você vai ver que a entrega vai ser feita, né? Porque o mundo corporativo exige isso da gente, essa tarimba, né? E para volta, isso para quem é mulher e quer ser mãe um dia, é muito importante. Então, que as mulheres, elas têm medo de ser mães para não voltarem, ou o chefe mandar embora, enfim. Mas se você deixa as portas abertas, faz um relacionamento, se aquela empresa não for idônea e te mandar embora, você ainda assim tem o seu relacionamento para você se recolocar. Então isso, prepare-se, mulher. Se você quer ser mãe, prepare-se, faça bons relacionamentos, dedique-se sempre, que você vai ter o seu lugar, independente de onde você estiver. E para fechar, foi muito legal que você falou de confiança. Esses dias eu estava num painel, né, num palco, e me falaram sobre como que eu tive a confiança, né, assim, quais problemas que eu tive por não ter confiança. E aí eu, na frente de uma plateia, falei assim, não sei que problemas eu tive por não ter confiança, porque não é o meu papel de fala. Eu acho que desde a minha infância, a minha confiança foi construída e não tenho problemas de confiança. Hoje, o que eu faço é estruturar, né, potencializar a confiança, principalmente de outras mulheres. E depois eu vou pedir para você falar uma frase das que você gosta, mas a sua frase que eu gosto mais, que é o trecho da música, quem acredita sempre alcança. A gente cresceu ouvindo essa música e ouvindo você falar, e com certeza é o exemplo que nos faz ser quem nós somos hoje e quem nós vamos ser no futuro, e que os meus filhos também vão ser. Então, estou muito feliz, é muito importante dar a mão aqui. É muito importante que a gente esteja juntas nessa. A minha frase são algumas. Fala. Quais delas? A mais usual está sendo, seja a sua melhor versão. Né? Sim. E tudo isso é lindo de viver. Lindo de Simples viver. assim. Aí já falei 3 frases. Não vamos complicar a vida, vamos tornar ela mais leve, mais suave, né? Porque solução para tudo tem, e a gente sente essa paz interior assim, né? A gente busca. Muito, muito lindo de viver esse momento, que faça sentido para muita gente, tudo isso que vocês fazem, porque existem relatos, né? Relatos mesmo nas imersões,
E eu fico muito feliz por tudo. Estou muito feliz. Obrigada pela sua presença. Obrigada por compartilhar a sua história que praticamente ninguém sabe, é inédita nessa internet. Nunca imaginei viver isso. Lindo de viver. Você está linda de viver. E foi muito legal. Tenho certeza que vai impactar muita gente. Tá bom. Espero vocês no próximo episódio do Seracast com mais mulheres empoderadas, potentes e inspiradoras. Eu tive aqui Magda Martins, a minha mãe, e foi muito legal, muito bom e lindo de viver. Quem acredita sempre alcança. Alcança. Beijo, tchau, até a próxima.